Vou compartilhar com vocês hoje o que aconteceu em uma audiência de instrução e julgamento na Justiça Militar. Meu nome é Thalita Assis e eu sou advogada criminalista. Veja bem, estávamos numa audiência para a oitiva das testemunhas da acusação, testemunhas do Ministério Público, e o juiz vira para mim e diz assim: doutora, o seu cliente está disposto a participar do ato de reconhecimento? E eu disse: excelência, nós vamos seguir o que está descrito lá no artigo 368 do Código de Processo Penal Militar? Se for, então ele vai participar. Se não for, ele não vai. E aí o juiz disse: não, doutora, não tem como, né? Onde que eu vou achar aqui pessoas de iguais características e semelhanças para a gente cumprir o que diz o artigo 368? Falei: bom, então nesse caso, em razão, né, da garantia, da lisura do ato de reconhecimento, a defesa se opõe a ele. E aí constou em ata, então, né, que a defesa estava se opondo única e exclusivamente porque não tinha como, naquele momento da audiência, cumprir o rito que a lei determina. E é importante frisar que antigamente o STJ tinha um posicionamento no sentido de que o disposto no artigo 368 ou no artigo 226, falando do Código de Processo Penal Comum, era uma mera recomendação, né? E agora esse posicionamento mudou, a gente precisa ficar atento à mudança de posicionamento dos tribunais superiores. Hoje mudou, hoje não é mais uma recomendação, é uma obrigação, deve ser cumprida. Então, para haver o ato de reconhecimento, a pessoa que vai reconhecer deve previamente, sem ter contato visual com a pessoa que será reconhecida, descrever as características dele, né, as características físicas, então tom de pele, porte físico, se tem tatuagem, se tem cicatriz. Depois, a pessoa que será reconhecida, no caso aqui do nosso exemplo, do nosso cliente, deveria ser colocada ao lado de pessoas semelhantes a ele. E o terceiro ponto, deveria ser lavrado um auto descrevendo todo esse procedimento, todo o passo a passo desse momento de reconhecimento. Então, como não foi possível, não seria possível fazer isso na audiência, nós, então, dissemos que não concordávamos, o juiz aceitou sem nenhum problema, fez constar isso em ata, e aí, mais uma vez, nós garantimos ali a lisura, né, da audiência de instrução, dos atos, dos procedimentos e, claro, a ampla defesa do nosso cliente.